Sob a proteção de Deus, em nome do povo do Monte Formoso, declaro aberto a 15ª reunião ordinária deliberativa da Câmara de Monte Formoso. Algumas considerações sobre a precária situação financeira do município. O presidente cobrou das comissões mais agilidade na análise dos projetos de lei e tramitação, para que na próxima reunião sejam colocados alguns projetos em votação. O presidente ainda demonstrou seu protesto, pois é sabido que o prefeito acredita que sofre perseguições da Câmara, o que não acontece. Além disso, entende que o 12º da Câmara poderia estar sendo integralmente repassado e que o prefeito precisa dar uma enxugada nas despesas da Secretaria para diminuir as dificuldades que o município tem enfrentado. Com a palavra, o vereador José Pereira, o qual, após cumprimentar os presentes, destacou que cidades maiores não estão enfrentando tantas dificuldades porque possuem uma arrecadação própria maior, o que não acontece com municípios menores como o nosso. Por isso que está sofrendo mais com a falta dos repasses do governo estadual, que se os repasses não forem repassados, que poderia haver paralisação de muitos serviços do município, que os prefeitos de algumas cidades estão programando um grande protesto em Pontos Volantes ou Itaubim para cobrar os repasses que estão atrasados. O vereador Tiago complementou a fala do vereador José Pereira acerca do movimento organizado pelos governos municipais da nossa região. O presidente acrescentou afirmando que o município deve priorizar os gastos com as necessidades da população, como saúde e educação. O presidente também mencionou a situação difícil que o prefeito Miquim, de Padre Paraíso, está vivendo. Continuando com sua fala, o presidente criticou um caminhão que ganha R$15 mil no município, porém o serviço podem ser prestados por outro com preço mais em conta. O presidente encerra sua fala dizendo que jamais tem coragem de prometer empregos nos palanques em época de campanha eleitoral. E por fim, não havendo mais oradores, o presidente declarou encerrada a sessão. Mas, se tiver algum colega vereador que querer fazer alguma correção na ata, que se manifeste. Não tendo nenhum colega vereador de correção, a ata está aprovada. Aproveitar a oportunidade aqui e agradecer mais uma vez o nosso jornalista Fábio, que está aqui nos prestigiando mais uma vez, dizer que esses dias que ficou afastado, não vem aqui publicando nossas matérias, fez muita falta, chegou a entrar alguns projetos de discussões. Se o jornalista tivesse, nosso nome tinha sido mais elevado. Que o Fábio, que sempre fez um trabalho voluntário aqui na Câmara, muito bonito, nos levando o nosso trabalho nas redes sociais, o pessoal estava curtindo bastante. Já tivemos até cobrança de pessoas lá fora perguntando por que o Fábio não veio mais. A gente teve que explicar para eles o motivo, né? O Fábio encontra uma grande dificuldade para poder vir até aqui fazer um serviço, um trabalho voluntário para nós, né? E nós não temos como ajudá-lo, né? Da Câmara, como todos aqui viu, né? Na ata da reunião anterior, passando por uma grande dificuldade, Fábio. E quando o prefeito, né, ele cortou aqui o 12º da Câmara, né, tirou 17 mil num 12º de R$63 mil. Nós estamos aqui de pé e mão quebrada, sem poder fazer nenhum lanche, nem tomar um café, muito mal ajudar o Fábio, pelo menos colocar a gasolina na moto dele. Mas nós estamos aqui trabalhando, nós nunca, mas o vereador Mauricélio, nós sempre tem questionado que talvez no amanhã nós podemos fazer aquilo que você merece, não pagar, mas te dar uma contribuição, porque você merece. Você tem muito nos ajudado aqui e para nós é uma honra muito grande, né? E nós vamos ficar te devendo até que um dia a gente possa te retribuir. Nós não temos mais matéria na ordem do dia, né? Nós não temos pauta da reunião hoje. Eu gostaria de deixar a palavra franca aí, se tiver algum colega vereador que querer fazer alguma reivindicação, alguma cobrança do governo, ou que seja, que fique à vontade, use um tempo determinado.
para que não fique muito sem graça uma reunião, sem pauta. Fica à vontade, os colegas vereadores. Senhor presidente, eu fui abordado em São Paulo com a ligação do senhor me cobrando uma... O senhor foi na casa, acho que alguém foi na casa do senhor, disse que algum dos vereadores pediu para cortar o duodécimo dessa casa. E eu falei para o senhor o seguinte, na ligação, que lá tinha de 6 a 7 vereadores. E nessa reunião que nós tivemos na casa do prefeito, a maior parte dos vereadores estava nessa casa esse dia. E lá foi pedido, o prefeito falou que não ia pagar o duodécimo completo, por motivo que ele não tinha meios legais para pagar. E foi citado também que eu falei que o vereador Betinho e o vereador Tiago, que eles foram o causador desse fato ocorrido. O que aconteceu no dia lá? No dia tinha nós vereadores lá mesmo. Quem abordou essa palavra, que eu falei com o vereador Betinho, que eu falei do vereador Betinho, e vou repetir aqui ao vivo para todo mundo escutar, que eu e o vereador Betinho e alguns demais vereadores, nós fomos errados sim, de não defender a casa, a Câmara onde a gente trabalhava. Por causa do quê? Porque o cunhado do prefeito falou que o duodécimo que estava sendo depositado estava sendo compatível. Inclusive o vereador Zezinho também deu alguma palavra não prejudicando a Câmara. E o vereador Tiago também no dia estava lá. Ele também abordou alguma coisa do duodécimo dessa casa. Então eu quero deixar claro aqui para o vereador Tiago e vereador Betinho que eu jamais falei o que vocês escutaram. O vereador Betinho, o Tiago, está ali, ele não pode expressar o que ele falou na casa no dia. Você entendeu? O que ele falou, o Betinho, igual eu estou te falando, eu e Betinho e demais que estavam lá, nós não fomos, tinha que defender a casa, mas já que o prefeito falou que era compatível o salário, eu me calei. Agora, o vereador Tiago, ele está aí presente e ele pode falar da palavra dele o que ele falou. Muito obrigado. Eu acho um absurdo, é a única Câmara, até hoje, pelo conhecimento que eu tenho, que fez cortar o duodécimo. Eu acho que isso aí já não é questão de recurso que não tem, isso aí já é particular, é uma birra. O prefeito esteve lá em casa, eu e o vereador Mauriciel estavam lá e ouviu ele falando que não depositava. Os próprios vereadores estavam lá em casa na reunião, falou que se fosse ele, prefeito, que eu cortaria também, se fosse comigo também, prefeito, eu cortaria, para ele estar rodando no carro da Câmara, com combustível, para cima e para baixo, não dá uma diária, o carro não serve para a gente, só serve para ele, o senhor está certo, corta mesmo. Só que o prefeito não quis falar qual foi o vereador que falou. Senhor presidente, Vossa Excelência concede uma... Fica à vontade, vereador. Eu gostaria, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar os companheiros e companheira vereadora, cumprimentar a Lu, nossa servidora da casa, e o secretário Márcio, e gostaria de relembrar a Vossas Excelências que há 2 meses atrás nós tínhamos todas as sessões, as transmissões ao vivo das reuniões da Câmara pela TV Novo Monte do Fagner. Lembrando a Vossas Excelências que Fagner não é funcionário público, ele não tem o dever nem a obrigação de transmitir sessões de graça, ele faz porque ele gosta. E de antemão eu gostaria de te cumprimentar, Fagner, te agradecer por você vir aqui hoje transmitir esta sessão para nós e dizer, senhor presidente, que eu tive a honra de estar na casa de Vossa Excelência, com Vossa Excelência, e o prefeito, ele chegou na casa de Vossa Excelência, sentou no seu sofá e as palavras dele para nós dois foram o seguinte: eu vou passar o duodécimo integral a partir deste mês, porque você vai pautar para nós as matérias que nós estamos precisando para adquirir recursos. Mas fica ciente, presidente, o senhor e o vereador Bal, que aqui está presente,
que os próprios companheiros seus é que manda cortar. Inclusive, o vereador lá falou assim, ó, por mim você pode cortar tudo. Eu não preciso de salário de câmara. O vereador Bal conversou com o vereador Zezinho disse que não fui ele. Conversei com o vereador Alemão, ele disse que não foi ele. O vereador Fabrício disse que não foi ele. O vereador Betinho falou que não foi ele. Não conversei com Dona Cineia. Não conversei com o vereador Tiago. Mas o prefeito não citou vereadora, ele citou o vereador. Né? Então deu a entender que ele não quis falar o nome do vereador Tiago. E eu não estou aqui para condenar nem para jogar pedra de ninguém não. Agora quando eu falo uma coisa, eu assumo. Eu falo e falo. Se eu fosse o prefeito, eu falava assim, o vereador fulano falou para cortar tudo. Ele deixou um ponto. Aí eu perguntei ao vereador Alemão, o vereador Alemão falou assim, ô Bal, quem falou então foi o Tiago, porque nenhum de nós falou. Não foi essa conversa, vereador Alemão? Se falou foi o vereador Tiago, porque nós não falamos, não foi esse? Só a parte da palavra, senhor Miguel. O maior prazer. Na palavra que eu falei que foi o vereador Tiago, porque ele citou alguma coisa sobre o duodécimo lá. Foi isso. Você entendeu? Só que eu só estou abordando essa palavra para não ficar sujo com os demais vereadores. Porque no dia, eu não sei se foi aqui ou se foi lá, aqui em Baianinha abordou essa conversa, que eu acho que fica muito chato, porque no tempo da Dona Cineia, que saiu uma conversa, eu calei minha boca, Dona Cineia, pro eito, para não dar dando confusão, entendeu? Mas no caso do vereador Tiago, eu acho que fica chato, porque as coisas que ele falou lá, não foi uma coisa de estontecer Monte Formoso. Ele ficou tipo indignado, tipo para a diária que pede, mas o presidente também, pela situação da Câmara hoje, não tem condições de estar dando diária. Um carro hoje, que você sair, você tem que gastar. O presidente aqui, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas ele está arcando, às vezes, até com o salário dele para botar gasolina, que lá no posto está um absurdo. Ele gasta todo o dinheiro dele. Então, é coisa que eu também fiquei indignado, porque eu estou em São Paulo, cuidando de coisas pessoais, o presidente me liga falando que sou eu o causador da polêmica. Como que eu vou ser o causador da polêmica se eu sou o tesoureiro dessa casa? Você entendeu? Então, na época que nós estávamos na reunião, o vereador Tiago citou alguma coisa nesse sentido de duodécimo. Não que cortasse o duodécimo, você entendeu? Mas coisa no sentido, ele pode explicar melhor, ele está aí, conversei com ele para falar em Teoflotone, né, vereador? Foi, termina que eu explico. Então, o que eu fiquei indignado, porque fica uma estrela no ar, os vereadores. E quando você fala uma coisa, você tem que garantir o que você fala, claro. Entendeu? Então, a respeito de Betinho, o que eu falei de Betinho, eu não sei se eu fui até errado em falar o nome de Betinho, que eu falei até ao presidente. Errado, eu e o vereador Betinho. Por que eu citei o vereador Betinho? Porque nós somos dos mais velhos aqui nessa casa. E nós estávamos na reunião. Falei, nosso erro foi não defender a casa. Por que nós não defendemos a casa? Porque o cunhado do prefeito falou que o que ele estava depositando era compatível. Você entendeu? Não estou falando aqui fofocas, que fofoca tem pena curta. Eu estou falando o que aconteceu de fato lá no dia. Que se fosse eu o interessado, eu estava me queimando eu mesmo para cortar o blasé dessa casa, que eu sou um tesoureiro. Mas Vossa Excelência está certo, vereador Alemão. Eu fico triste, porque todos os prefeitos que entram em Monte Formoso, eles querem mandar no Poder Legislativo, senhor presidente. E lembrando aos senhores vereadores que nós temos um juramento de posse aqui nesta casa, que nos resguarda fiscalizar os atos administrativos do governo local, que seja o prefeito, que seja Juca, que seja Sérgio, Zé Soares, o ex-prefeito Doutor Afonso, o dever nosso é de fiscalizar. E quando o executivo suspendeu o duodécimo dessa casa, nenhum de nós vereadores aqui teve a iniciativa de entrar com um requerimento solicitando do prefeito o balancete da receita corrente líquida da prefeitura, para nós saber quanto é que o município está recebendo, para nós saber quanto é que nós temos direito de receber. Eu fico triste com essa situação, porque aqui nessa casa, o poder legislativo e o executivo
são os poderes independentes, Wagner. É óbvio que tem que ter harmonia, mas somos independentes. E o Executivo está querendo ditar a regra do jogo do orçamento da Câmara, falando que o que está passando já está dando para pagar. Será que eles sabem qual é a receita da Câmara e qual é a despesa da Câmara? O carro da Câmara está sem poder viajar. Os vereadores não podem. Se hoje um vereador for convocado pelo partido em Belo Horizonte ou pelo Tribunal de Contas do Estado, que seja pela Assembleia, por um deputado, para colocar uma emenda parlamentar para adquirir algum bem para nosso povo de Monte Formoso, o vereador tem que ir em Belo Horizonte com o bolso dele, porque a Câmara não tem recurso para bancar, porque lá na Prefeitura eles falaram que o que vem para a Câmara já é suficiente. Que isso? Será que nós não vamos tomar essa providência, não? Agora, como é que eles suspendem o orçamento da Câmara, parte do orçamento da Câmara, e tem a cara de pau de mandar o orçamento do município para nós, vereador, votar? Só se vocês for besta, eu não voto. Muito obrigado, senhor presidente. Uma mentira, agora eu passo a palavra para você. É lamentável essa situação. Né? Nós estamos aqui, igual o colega vereador Paulo falou, nós estamos aqui de pé e mão atada. Talvez ele faz os cálculos lá, né, faz a matemática, segundo o que ele manda para aqui, mas ele manda, não dá para fazer a folha, vai dar para poder pagar o salário dos vereadores. Mas ele esquece que a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Esse prédio da Câmara tem quanto tempo que não passa por uma reforma? A situação se encontra na parte exterior, daí pelo lado de fora dessas paredes, parecendo uma casa abandonada. A gente fez plano, eu falei, o ano que vem a gente vai trocar o piso dessa Câmara, bora pintar, dar uma reativada no prédio da Câmara, dar uma trabalhada aqui. O que sobrou desse ano que passou, a gente comprou computador, comprou de tudo, nós temos balancete aí, não foi gastado R$1 em vão. Eu não sou doido, eu tenho que me resguardar, né? O amanhã a gente pode ser cobrado, então pode fiscalizar, pode procurar que eu não fiz nada fora do que manda a lei. Né? Então, acho que ele não gostou, segundo o comentário, ele falou assim, mas como que o presidente conseguiu pagar 13º de funcionários? Porque eu não paguei, lá está tendo dinheiro de sobra, então. Eu não sei se ele tem esse direito, ele encontrou lá dentro. Senhor presidente, Vossa Excelência aborda uma situação e Vossa Excelência poderia me dar uma partezinha? Quando eles falaram que pagou o 13º, senhor presidente, inclusive a Prefeitura pagou o 13º do secretário, viu? Estou sabendo, por via de Rádio Pinhão, que o secretário também da Prefeitura recebeu o 13º. E não existe lei específica aqui na casa que quem vota o subsídio de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretário é a gestão anterior, que vota para a legislatura subsequente. Não existe lei específica aqui na casa que autoriza o Poder Executivo pagar 13º para secretário, não. O senhor entendeu? Então vejamos bem, nós aqui, o Executivo, e não estou falando do prefeito Juca, não, eu estou falando de todos os prefeitos que cortou, diminuiu a dotação orçamentária da Câmara, que diminuiu do 10º de Câmara. Eles são muito irresponsáveis, porque as câmaras, elas têm que receber de 7% a 8% de toda a receita corrente líquida do ano anterior, né? Então fica aí essa pergunta para nós aqui, será que nós, vereadores, não vamos defender o interesse da nossa casa? Porque se nós não defendermos o interesse da nossa casa, o que o povo lá de fora tem para votar em nós? Por quê? Se nós não fiscaliza a nossa própria casa, que eles fazem o que quer, manda para cá o que quer, sem cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e nós não estamos fiscalizando, como que o eleitor vai pensar em votar em nós então? Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Respondendo o colega vereador Maurício, será que nós não vamos fiscalizar? Nós, totalmente não, colega vereador. Eu acredito que esse fato que está ocorrendo aí, acho que se tem interessado aqui nesse assunto é poucos. Acho que é só eu e o senhor mesmo.
e o colega vereador Pedro, que está interessado, que é uma dessas pessoas que a gente vem questionando, né, e falando sobre isso. Então, respondendo, não. Eu acho que nós vamos terminar esse mandato do jeito que está, né? O prefeito vai fazer o que quer, porque melhoria, vereador, o senhor sabe disso, não resolve, né? Não adianta você mandar para lá um requerimento, ele não vai passar pela Câmara aqui. Se nós fazer um requerimento aqui, pedindo o prefeito para cumprir a lei e mandar o duodécimo integral, ele não vai passar. Eu tenho certeza que ele não vai passar. Então, vamos embora deixar correr do jeito que está e vamos embora aguardar. Dias melhores virão, né? Isso passa, né? Vai passar logo e a gente, no futuro, a gente age de outra maneira, a maneira mais possível que for. O vereador Tiago pediu a palavra, está com a palavra, vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, colega vereadora, o secretário e os demais munícipes aqui presentes. É interessante essa fala onde contém o vereador Tiago como se fosse ele. Eu chego aqui na reunião passada e eu vejo esse lenga-lenga, essa fuxicada que eu não gosto disso. Aí que falou que o vereador Alemão falou que você e o vereador Betinho foi lá, que todos os vereadores aqui são testemunhas, não precisa ficar aqui falando, é que não todos os vereadores aqui viu essa conversa ali. Eu falei, comigo não escapa, eu não aceito a pessoa ficar por trás descendo meu nome sem culpa. Aí eu fui atrás, primeira coisa que eu vi o vereador Alemão, ele sabe muito bem disso, lá em Teoflotano eu chamei ele no canto e falei, quero conversar com você, que eu não aceito a pessoa ficar com meu nome sem prova. Eu não sei o porquê que tem essas falcatruas, todas essas palhaçadas comigo, que ele não me chama na cara e fala o que está acontecendo, o que não está. Agora o prefeito falou, e só sobrou o nome Tiago, vamos chamar o prefeito aqui, vamos telefonar para ele, pôr no viva voz, vamos trazer ele aqui, vamos para todo mundo da casa dele, para ver se essa verdade, isso é verdade mesmo, se aconteceu ou não. Que eu acho que na casa do prefeito, lá no dia, nós estávamos 7 vereadores. E quantos aqui que viu todo mundo falando aí, as falas que saíram sobre o Teodésio da Câmara? Não precisa eu ficar aqui questionando que eu fui lá mandar cortar, que o vereador Betinho foi lá mandar cortar, que isso aqui não aconteceu não. Eu falei simplesmente, cortando o Teodésio da Câmara ou não, o meu salário está saindo. E todo mundo foi testemunha disso. Falei e continuo falando, eu não tenho uma diária dessa Câmara aqui tirada para nada, eu nunca usufruí do carro da Câmara para lugar nenhum. Continuo falando, isso aí eu falo em qualquer momento. Viajei para Belo Horizonte 2 vezes, uma vez o vereador Zé Betinho estava com nós acompanhando, para cobrar desse safado do governador de Minas que aqui tem, que não faz os repasses da Câmara. Eu viajei para conta própria, não pedi carta da Câmara, nem diária, nem nada. Viajei para Capelinha, outra vez, o vereador Zezinho estava com nós. Fomos por conta própria, pagando com o próprio bolso. Não tirei diária de Câmara, não pedi carta de Câmara, não vim aqui. E por que eu tenho que estar brigando por isso? Por que eu tenho que estar falando dessas mensagens? E por que tem que estar descendo meu nome? Eu não vou ficar discutindo questão do prefeito, o prefeito não está aqui. Eu não gosto de estar falando as coisas por trás. Porque quando falou meu nome, usando que o vereador Alemão falou meu nome, eu chamei ele. Falei com ele, eu não aceito falar meu nome pelas costas. Que quando entrou aqui e falou o vereador Alemão, o vereador Betinho está em testemunha. O vereador Betinho falou, não, mas deixa isso para lá. Eu falei, eu não aceito. Falar o que eu não teve por as costas, eu não aceito. Nós estávamos em Teoflotano lá, não estava só o vereador Fabrício, Betinho, o vereador Zezinho, estava lá presente. Quando eu vi o vereador Alemão, o que eu fiz, vereador Alemão? Chamei você no canto e falei, vamos ver o que nós resolvemos aqui agora. Que você falou no meu nome, que estava lá e aconteceu. Eu sei que você não é capaz de fazer isso, mas rolou intriga. Vamos resolver todo mundo para ver da onde gerou a conversa, da onde gerou. E da onde começou a fofocada, que eu não gosto disso. E por que fica aí tecendo? Ah, que só faltou o vereador Tiago, foi ele que falou. Vamos agora chamar o prefeito aqui e ver se eu falei alguma coisa, se eu fui lá falar para cortar a 10 câmara, alguma coisa. Eu não vou ficar condenando o prefeito, que ele não está aqui de frente para se defender. Então nós temos que chamar a pessoa, todo mundo perto. Eu acho que essas coisas não vêm ao público saber de problema de nada de vereador ou prefeito, não.
Vamos todo mundo fazer uma reunião e passa a saber com o advogado de câmara aqui, com tudo. O público tem que estar aqui para ver propostas, é para ver projetos, não é para ver essas intrigas, não, que eu acho isso muito feio. Minhas palavras estão todas envolvendo minha palavra, senhor presidente. Qualquer coisa eu penso de novo para me defender. Se dependesse de mim, eu nem tocava em assunto mais desse do Odécio, porque cortou, é que nem eu falei com ele lá em casa, eu falei, já que o senhor cortou, senhor prefeito, o senhor cortou porque o senhor está acobertado pela lei, né? O senhor acha que a Câmara não merece trabalhar, beleza. Eu usei esse termo, falei, do jeito que toca eu danço. Se mandar o dinheiro integral, eu vou continuar o trabalho que eu comecei o ano anterior na Câmara, vou continuar trabalhando. Se o senhor não mandar, simplesmente eu vou só fazer o que der para poder fazer. Todos sabem que eu não desenvolvi um trabalho melhor na Câmara, porque o senhor não deixou, porque a única Câmara que o prefeito cortou do Odécio foi essa de Monte Formoso. Mas que Beck é testemunho, o secretário é testemunho, que eu falei, moço, eu não toco nesse assunto mais. Deixa ele à vontade, espaça. Já passou 2 anos rapidinho, a gente vai levando aí. É triste, mas nós vamos levando. Eu também não gosto dessas fofocaiadas, ficar falando sobre esses trens, citando. Que fulano falou, que Beltrano falou. Isso para mim não interessa, não. Senhor presidente, deixa eu me defender aqui, senhor presidente, porque, vejamos bem, quem estava na casa de Vossa Excelência? Eu e Vossa Excelência. O prefeito chegou. Se não foi Vossa Excelência que falou, fui eu que falei. Eu assumo diante público que fui eu que falei. Eu chamei o vereador Betinho, o vereador Tiago e falei, olha, a culpa de nós ter perdido do Odécio da Câmara, o prefeito falou na casa do presidente da Câmara, sentado no sofá dele, que os próprios companheiros pediam para cortar. O vereador Alemão chegou na mesa, na secretaria. Eu falei, doutor Ralf, o prefeito falou que os companheiros da Câmara que pediam para cortar. O vereador Torralvo está aí, o vereador Betinho está aqui. O vereador Torralvo falou para mim assim, bom, se falou foi o Tiago, porque eu não fui. Betinho falou, não fui eu também. Eu falei com o Betinho e falei com o Tiago. Aqui, seu presidente, não tem negócio de fofocaiada, não. Eu não tenho que explicar para vereador e nem para ninguém negócio de fofocaiada aqui na Câmara, não. Eu não sou homem disso, não. O mentiroso foi o prefeito. Foi ele que foi falar que os companheiros é que pediam para cortar. Por que então ele não vem aqui e fala assim, ô vereador, ele tem autonomia para isso? O prefeito pode chegar nessa casa e solicitar a palavra qualquer hora que ele quiser, é regimental. Ele é o líder maior do município, é a autoridade máxima do município. Por que não chega aqui nessa casa e direciona o nome do vereador fulano? E fala, foi você, vereador fulano, que pediu para cortar o Odécio da Câmara? Não é verdade, vereador Alemão? Aí fica lá colocando intriga entre um e outro, para poder tecer briga aqui na Câmara. Nós não precisamos disso, não. Nós aqui somos todo mundo independente. Nós somos companheiros de trabalho, mas nós somos oposição, Fagner. Quando abre a campanha municipal para prefeito e vereadores, nós todo mundo aqui somos opositores um ao outro. Nós temos a responsabilidade de trabalhar junto em defesa do povo. Mas nós não tem que um estar aqui apontando o dedo na cara do outro aqui, não, que ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que eu. Então eu desafio o senhor presidente. E como disse o vereador, bem colocado o vereador Tiago, que teve as... como é que foi citado? As fofocaiadas e coisa e tal. Se houve fofoca, foi do prefeito. Porque foi ele que falou com nós dois. Ficou feio para ele. Foi ele que falou com nós dois. Então estava eu e o senhor na casa do senhor e ele falou. Não foi o senhor que falou, eu assumo. Fui eu que falei com o vereador Tiago e o vereador Betinho, que o vereador Alemão falou que não fui ele, que estava na reunião. Então foi o Tiago. Não foi a conversa, não foi assim, vereador Alemão? Só a palavra. Mas é prazer, vereador Alemão.
na parte que eu citei Tiago, Foi a respeito do orçamento. na parte que eu citei Tiago, foi o seguinte: Tiago não me chamou em Teoflotano para conversar, não. Eu que chamei ele. Chamei, nós tomamos um café junto ainda, vereador. Não foi isso? Aí eu falei com ele, ó, lá está essa conversa, me disse, eu fiquei sabendo disso em São Paulo. E no dia que nós estivemos lá com o prefeito, a conversa que teve foi essa, que quem direcionou o nome de Duodécio foi o vereador Tiago. Você entendeu? Não que ele quisesse que cortasse Duodécio, você entendeu? Porque o que aconteceu? Essa conversa chegou aqui falando que foi eu, que foi fulano e Bertano. E lá no dia não teve outra conversa. A conversa que teve foi essa. O vereador Tiago, do jeito que ele explicou, ele falou que não precisava de área, não precisava do carro, e por outro e tanto mais que ele mesmo pode esclarecer. E outra, demais vereadores estavam lá, inclusive o Zezinho foi dos que queria defender a Câmara, e falou de uma maneira lá que eu nem me lembro mais, Zezinho. Mas ele não prejudicando nem A e nem B, você entendeu? Foi a minha parte e do vereador Betinho. O que eu me senti indignado? Que eu não fui o causador de cortar do Duodécio, que eu não sou doido de cortar do Duodécio da Câmara. O que o vereador Tiago falou foi mais ou menos isso, não que cortasse o Duodécio, você entendeu? Mas indignado por uma diária, por um carro que não está tendo, ninguém está tendo esse êxito com diária aqui, né, senhor presidente? Porque até então não está tendo fundo. Então, agora eu acho que fica chato eu pagar por um erro que eu não fiz. É o que você falou. O prefeito falou, aqui está os vereadores, ele vem e fala, ó, fulano, foi você, foi Bertão, foi Cicano que falou. Não precisa tocar. Evidentemente, eu quero até penalizar o presidente da Câmara por trabalhar com esse dinheiro que vem fazendo, forçando e pagando as contas em dia. Parabenizar também o prefeito, porque que estão mandando para aí, o esforço que ele está fazendo para pagar esse pessoal, senhor presidente, pode ter um para o alto. E até mais então, foi o que eu falei, eu deixei a palavra para o vereador Tiago se explicar, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Inclusive eu fiquei sabendo até que me xingaram aqui, e eu não estava aqui no tempo para me defender. Às vezes a pessoa xinga a gente até sem saber do que está xingando, o que a gente falou. Eu não vou levar a culpa porque eu não fiz. Também demais vereador não vai. Eu falei para o senhor no nome de Betinho, a não ser o que eu falei aqui. Do Tiago, eu citei o nome porque você estava na reunião no dia, Tiago. Mas não foi fofoca não, lá foi para todo mundo ver. Eu não fiz nenhuma fofoca e não faço, você entendeu? O que foi falado, por isso que eu deixei para o senhor explicar a situação do que aconteceu lá no dia, porque você escuta uma coisa de mal, escuta outra coisa de Baianinho, escuta outra coisa de Zezinho, e aí vai se tornando um banho de neve. Agora, se quem falou, se for o prefeito que falou, o prefeito tem que chegar aqui e falar, ó, foi fulano e Bertano que falou. Não precisa jogar. Eu vou devolver a palavra, Tiago. Ô, colega vereador Alemão, questão sobre valor não deixou de falar. Todos os colegas vereadores aqui, quando eu entrei na Câmara, a vereadora Lucinéia aqui, que eu até citei um fato, eu falei por causa de uma fofoca que teve com o nome da dona Cinéia, em cima todo mundo viu aqui. Ela ficou indignada outra vez, tá? Ela aqui de prova, porque na situação que eu falei, falo mesmo, a pessoa citar meu nome, que citou o nome meu e do vereador Betinho. O vereador Betinho tá aí, que disse que nós fomos na casa do prefeito, pediu para cortar a audiência de Câmara. Outra questão que o senhor abordou uma situação de falar que eu falei que nunca precisei de diária nem de carro, eu acho que o senhor está aumentando as conversas. Eu não falei em momento nenhum que eu nunca precisei, não. Eu falei que eu nunca usei. É diferente. Precisei de sempre que eu nunca vou precisar para usei. Eu nunca usei. Acabei de falar nas palavras anteriores. Agora, outra coisa, se tá essa fofocaiada com uma coisa ou outra que o prefeito está falando, então safado é ele. Vamos trazer ele aqui perante e vamos parar com essas intrigas bestas e vamos fazer projeto de melhoria para o povo muito formoso, não é ficar com essas bestajadas não, que isso não vai levar a nada. Isso não vai chegar a lugar nenhum, só vai render e nós não vamos trazer nada de benefício para a cidade. Eu quero parabenizar o prefeito
Eu quero parabenizar de antemão aqui do prefeito e a todos os vereadores que tanto fez a cobrança aqui do beco desemelador ali, que eu tô vendo agora, que eu nunca vi há tantos anos, eu tô vendo o beco desemelador sendo construído. Para nós é uma honra. No mandato do prefeito agora está sendo construído. Que eu via tanta pessoa, tanta perna já quebrou naquilo ali, todo mundo sabe disso, caindo, tem que parabenizar e brigar por recursos, não é ficar nessas intrigas bestas, não. Quando a gente estiver sozinho na sala de reunião, a gente liga para o prefeito e traz ele perante e manda ver se ele falou, não. Que eu tenho certeza que ele não vai ter coragem de falar isso perto de mim ou usar meu nome e falar o vereador Tiago que falou. Perto de mim ninguém fala isso não, porque ele sabe que eu não falei. Outra questão que estava falando aí que foi eu e o vereador Betinho. O vereador Betinho está bem claro aí. E sabe da vereadora Luciné, vereador Pedro, vereador Zezinho, o vereador Baianinho, o vereador Mauricé. Eu vou citar o nome de todos, o vereador Fabrício, o vereador Alemão não estava porque ele estava viajando. Eu apelei aqui, todos eles viram. Eu falei, eu não aceito meu nome nessas coisas. O presidente Edivaldo estava aí e viu eu ali com raiva falando. Falei, eu ligo para o vereador Alemão. Aí ele falou, não precisa nem ligar. Eu falei, não precisa ligar não, que chegar o chão. Então, agora, a partir do prefeito, vamos fazer uma reunião entre nós e vamos convidar ele para vir aqui, que eu acho que os munícipes não tem nada a ver com isso, não. Quero é parabenizar pelas obras que estão feitas e vamos buscar melhoria para Monte Formoso. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só falar bem. Ô, Tiago, se o prefeito é safado, eu não sei, sei que falou nas suas palavras, o prefeito é safado. Sandra está falando, se ele jogou para cima de mim, eu citei. Se ele está falando que sou eu o culpado, ele para mim é um safado. Mas em primeiro lugar. Pode chamar ele lá, essa questão e diante disso aí, eu falo qualquer hora e falo na frente de qualquer pessoa. Mas, agora, se não é ele, você chamou de safado, é outro. Mas em primeiro lugar, o prefeito, dizendo o vereador mal, o prefeito não citou nomes. Eu não vou parar não, senhor vereador, porque eu me senti indignado porque o presidente me ligou em São Paulo falando que era eu o causador. No dia da reunião, você sabe muito bem que estavam os vereadores lá, os vereadores sabem muito bem o que eu falei, o que demais falou, e o que Betinho falou. O Betinho falou com todas as letras, o Tiago falou com todas as letras, que não tinha diária na Câmara, que não tinha o carro e que por ele pudesse cortar o dó dessa que eu estava nem aí. Foi isso que o vereador falou. Está vendo aí? Entendeu? Vossa Excelência me concede uma parte, vereador. Fica à vontade. Vossa Excelência agora me surpreende. Parabéns, vereador Alemão. Parabéns. É assim que o homem faz. Porque ele chegou na casa do vereador, do presidente, e falou: presidente, eu estou cortando o 12º porque os próprios companheiros seus pedem para cortar. Eu comentei com o vereador Alemão. O vereador Alemão falou comigo essas palavras. Agora, gente, está ficando feio. Isso é coisa de nós conversar. Já conversando, vamos terminar. Mas eu peço Vossas Excelências, vai exaltar o ânimo e vai ter pau. Porque aqui nessa casa ninguém tem medo de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então ninguém tem que pagar moral para ninguém aqui não. Concorda comigo, vereador presidente? Vamos parar com isso? O povo não vem para cá para poder ver essas coisas, o povo vem para cá para ver proposta de governo. Eu gostaria de encerrar esse caso da minha parte e parabenizar o vereador Tiago, porque Vossa Excelência, vereador Tiago, há poucos dias entrou com um requerimento, uma indicação aqui nessa casa, pedindo que o secretário de saúde disponibilizasse um carro, um veículo para aquela policlínica daqui de cima. E semana passada, semana atrasada, a minha família foi vítima desse mesmo fato. O tio da minha esposa passou mal na minha casa e eu solicitei uma ambulância e a ambulância chegou. Quando foi entrar com ele no UBS de baixo, falaram que era na de cima, seu presidente. E ele veio desmaiar de lá da policlínica de baixo até na policlínica de cima. Por que não mandou um carro daqui de cima buscar já para trazer direto? Porque não tinha um carro. Então eu queria aqui agora parabenizar Vossa Excelência e pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência é irmão do secretário de saúde. Talvez pela intervenção política nossa, nós não vamos conseguir, porque o prefeito não atende pedido de parlamentar dessa casa, mas talvez o secretário de saúde, por entender que
Vossa Excelência é vereador e é irmão dele, e tem a ligação, e fez uma cobrança justa, que esse carro tinha que estar ali disponível com o motorista, eles disponibilizam esse carro, senhor presidente, porque o vereador Tiago está certo e vai morrer gente. Se chegar na policlínica de baixo com primeiro socorro e eles mandar para de cima e morrer nesse intervalo, de lá de baixo para cima, vai morrer gente. Eu nunca vi um posto, uma UTS, que não tem um veículo para poder dar socorro, né? Então eu queria pedir ao senhor, intervém com o seu irmão para colocar esse carro. Muito obrigado, senhor presidente. Uma coisa que eu acho errado, a pessoa vai lá embaixo, chega lá, ruim lá naquela policlínica lá embaixo, naquela unidade lá. Ah, sua ficha não é daqui não. Seu cadastro tem que ir lá para a policlínica de cima. Toda vez eu fui contra isso. E mudando de assunto aqui, falando sobre o beco lá revelador, o colega vereador Mauricélio, é dos mais velhos que tem aqui, acho que na época o Cladeci não estava aqui não, gente. O Cladeci já estava, né? E o vereador Zé Alberto, que nós votamos aquele projeto, aquele beco revelador, é de minha autoria. Vocês lembram bem que foi eu que entrei com o projeto e pedi apoio dos colegas vereadores. É lógico que os méritos não é só meu, é de todos os colegas vereadores que votou comigo naquela época. Foi a época que o prefeito mandou aqui para a Câmara pedindo para nós votar o orçamento, né, para 2000 e, lembra melhor o colega vereador Maricelo, a memória é melhor, 2014. E aí eu falei, nós lemos o projeto e falamos, eu vou votar se colocar uma emenda aqui para poder fazer aquele beco revelador que já causou tantos, né, acidentes lá, várias pessoas, acho que umas 2 ou 3 pessoas já torceram no museu, outras fraturou lá, e na época nós devolvemos para o prefeito mandou aceitando a emenda. Se eu não me engano, 40 mil reais. 40 mil reais para poder fazer aquele beco revelador, e o tempo enrolou e não fez. Inclusive a emenda, senhor presidente, se o senhor me permite relembrar a Vossa Excelência, a emenda ela foi carimbada e assinada também pelo vereador Alemão, que votou com nós. Então, de antemão, a gente tem que parabenizar as pessoas e lembrar o prefeito que se ele tivesse consciência no mandato, ele colocava lá a plaquinha, ó, esta escadaria foi adquirida com recurso no orçamento, enviado pela emenda parlamentar da Câmara de Vereadores em nome do vereador Baianinho. Aí vai ver se vai fazer isso, senhor presidente. Então eu não parabenizar ele, eu não vou não, eu vou agradecer, né, em nome da população de modo formoso, todos que façam uso daquele beco, eu vou agradecer, parabenizar não, porque o prefeito está lá na prefeitura é para trabalhar. É obrigação do prefeito é trabalhar, a verba vem, é para ser aplicada, então eu não tenho que parabenizar ele por isso. Eu só agradecer em nome do povo de Monte Formoso pelaquela obra lá que ele está executando, que é de grande utilidade, e muitos moradores, tanto os que moram no bairro lá embaixo do campo, como que moram aqui em cima, usam aquele beco. E a batalha continua franca para nós discutir outros assuntos, falar sobre outros assuntos. Assunto da questão de repasse da Câmara está encerrado. Os colegas vereadores não têm os outros assuntos a tratar. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Monte Formoso, eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de cada vereador, agradecendo os nossos visitantes.